A mulher no cristianismo. Ora, falar em meia hora, em 30 minutos, de 2000 anos de história, com certeza não é uma tarefa muito fácil. Mas, de qualquer forma, faremos isso para poder situar todas as outras palestras que vamos ter no dia de hoje dentro dessa visão histórica. Vou convidá-los, então, a fazer essa viagem em 30 minutos por 2000 anos da história. Claro que precisamos começar pelo ministério de Jesus. A mulher no ministério de Jesus já tem o seu papel totalmente destacado. É tão interessante isso pelo fato de que os 4 evangelistas, apesar de serem homens, todos eles destacam a presença das mulheres em todos os momentos dos 3 anos do ministério de Jesus. Isto sem falar das mulheres que estiveram também presentes nos 30 anos anteriores da vida de Jesus, como Maria, Isabel, a profetisa Ana. Jesus constantemente se utilizou de mulheres, não só nas suas falas, nas suas parábolas, como também deixou alguns dos seus ensinamentos mais preciosos, como, por exemplo, o ensinamento de que ele é a ressurreição e a vida, ou ele é a água da vida, a água que conduz à vida eterna, dado a mulheres. Escolheu mulheres como destinatárias de muitas de suas mensagens mais preciosas. Exerceu seu ministério pessoal e vital junto a essas mulheres. Ele defendeu a dignidade da mulher de tal maneira que atraiu muitas mulheres para segui-los e se transformando em discípulas informais de Jesus. Apesar de Jesus ter escolhido 12 homens como discípulos formalmente, muitas mulheres o serviam e o seguiam. Destaquei 3 textos apenas dos evangelhos. No primeiro texto, de Lucas 8, vemos o fato de que nós temos aqui mulheres de alta sociedade que tinham até sustento financeiro próprio e que, por isso, usavam de seus bens para sustentar o ministério de Jesus. Vejam que as mulheres não faziam apenas cafezinho para Jesus, mas elas agiam, sim, muitas vezes até mesmo sustentando financeiramente esse ministério de 3 anos. 2 textos também, o final do texto de Mateus e o final do Evangelho de Lucas destacam também, mais uma vez, o fato de que as mulheres estiveram com Jesus desde o início do seu ministério. Vejam o texto de Mateus 27, que conta que muitas mulheres vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. E em Lucas 23, mulheres que tinham seguido desde a Galileia. Os 2 evangelistas destacam, então, que as mulheres estavam presentes em todos os momentos do ministério de Jesus, desde o seu início. Ora, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, os apóstolos também vão preservar o direito da mulher de ocupar o lugar mais importante, até mesmo do que a tradição e as leituras do texto têm afirmado ao longo dos séculos. Mulheres, sim, ocuparam lugares de liderança e responsabilidade. Estavam investidas de autoridade para falar em público, coordenar a vida comunitária e ter um protagonismo que depois até lhe seria negado. Vemos aqui já desde o início da instituição da igreja, em Atos 1, 14, e após em Atos 2, capítulo 2, versículo 1, na descida do Espírito Santo, a presença de mulheres. Vemos então quando a igreja ela é instituída, finalmente, as mulheres estão presentes, as mulheres recebem o dom do Espírito Santo, as mulheres vão falar em línguas junto com os homens, participando plenamente de toda a formação e condução dessa igreja inicial. Mulheres que tinham autonomia socioeconômica, como já falamos um pouquinho aqui da Madalena no slide anterior, e que voltaremos a tratar bastante da Madalena no período da tarde, numa palestra que vai ser feita pela irmã Julieta, não percam. Ela falará claramente mais de Madalena, por isso vamos falar muito rápido dela agora. Além de Madalena, temos na Bíblia o relato de Cloé, Lídia, mulheres que tinham também o potencial financeiro para ajudar no desenvolvimento dessa igreja. Como também nos textos do Novo Testamento, vamos encontrar muitas mulheres exercendo papel de liderança e ensino, e até mesmo sendo destacadas como profetisas. O termo profecia muitas vezes é atribuído a mulheres, porque profecia no Novo Testamento está associada ao ensino, está associado à pregação. Assim,
mulheres pregavam já o evangelho durante esse início da igreja. Em Romanos 16, são muitas as mulheres que vão ser citadas pelo apóstolo Paulo. Temos Júnia citada como apóstola ao lado de um apóstolo. Febe sendo citada como diaconisa. Duas mulheres, então, com ordenação, já que o diaconato e o apostolato recebiam ordenação por imposição de mãos. Temos também a citação em Atos 21 de 4 filhas de Filipe, do evangelista Filipe, que eram profetisas. Como também vamos ter várias indicações de Priscila, que é citada, na maioria das vezes de suas citações, aparece antes de seu marido Áquila, mostrando que ela tem um papel de liderança, até mesmo perante o seu esposo. Lídia, Cloé, Ninfa, Maria, mãe de João Marcos, Áfia, esposa de Filemão, todas mulheres que construem igrejas em suas casas. Quando uma mulher tem igreja em sua casa, mais uma vez, não é porque ela abre a porta e prepara o cafezinho e o bolinho. Não. São mulheres que, com certeza, ensinavam nas suas casas, pregavam nas suas casas. Outro texto interessante de observar é a presença de viúvas. Viúvas que eram sustentadas pela igreja, mas que por isso também se envolviam no ministério da igreja, principalmente no ministério de oração e caridade. Os textos paralelos aos evangelhos chamam essas mulheres de mães da igreja. Alguns estudiosos chegam a dizer que elas são a contraparte do presbiterato, seriam presbíteras, o presbiterato feminino. Paulo cita em Romanos 16 a mãe de Rufo, que era uma mãe para ele, seria provavelmente uma dessas mães da igreja. Como Paulo também vai citar diversas cooperadoras no seu trabalho, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, a irmã de Nereu e Júlia, citadas em Romanos 16. E duas mulheres que são importantíssimas, Evódia e Sintique, que aparecem em Filipenses. Essas duas mulheres, Paulo diz que elas lutaram com ele em favor do evangelho. Se elas lutaram, é porque elas vestiram a camisa junto com Paulo, é que elas se colocaram na frente da batalha junto com Paulo. Mais uma vez, Evódia e Sintique não serviam cafezinho para o Paulo. Evódia e Sintique lutaram pelo evangelho ao lado de Paulo, se colocaram na frente da batalha pelo evangelho. E outra mulher que não aparece na Bíblia, mas aparece no livro apócrifo de Paulo, Atos de Paulo e Tecla, uma mulher jovem que teria se convertido após ouvir Paulo pregar, passou a ser uma evangelista e auxiliadora de Paulo. Tecla, no Evangelho de Atos de Paulo e Tecla, é dito que ela visitava Paulo na cadeia, ajudou com as cartas, ela foi colocada por Paulo também como sendo uma mulher que podia se ensinar, batizar e até mesmo efetuar curas. Mesmo que Tecla não apareça na Bíblia, ela pode ser encarada como sendo uma mulher simbólica também de tantas outras mulheres que devem ter exercido essa função juntamente com Paulo, porque algumas são citadas na Bíblia, mas muitas talvez tenham existido e nem tenham sido citadas, mas não significa que elas não estavam ali presentes. Não foi só no tempo de Jesus, dos apóstolos, do cristianismo, que as mulheres foram importantes na história do cristianismo. Não temos estatística de quantas mulheres existiam nesse início da igreja primitiva, mas temos 2 relatos. Um deles é do bispo Cipriano de Cartago. O bispo Cipriano diz que o número de mulheres era tão grande nas igrejas, que ele começou a ficar com preocupação sobre com quem as moças iriam se casar, já que tínhamos muito mais mulheres do que homens nas igrejas. E a preocupação dele é que ele queria que essas moças se casassem também com cristãos. As mulheres sempre foram em número maior nas igrejas. Um texto muito interessante é o de Atos 17, que fala dos crentes de Bereia, muito conhecido, e nem todo mundo presta atenção que nesse texto fala sobre a conversão de mulheres da alta sociedade. Mulheres que muitas vezes eram convertidas e não conseguiam ser acompanhadas de seus maridos, porque seus maridos tinham medo de perder, às vezes, seus cargos governamentais. Isso tudo fazia com que muitas mulheres, por não serem acompanhadas pelos seus maridos, pelos seus esposos, fossem aumentando o número de mulheres na igreja. E nem sempre o número dos homens aumentava na mesma quantidade. Nesse mesmo período do século II e III, acontece o surgimento do movimento montanismo. Montano, que inicia esse movimento, é acompanhado por mulheres. Temos o nome de Priscila, Máxima e Quintila.
Esse movimento foi chamado da Nova Profecia. Era um movimento que tentava restaurar o poder profético das mulheres. Esse movimento vai ser considerado herético pela Igreja. E como reação a esse movimento, a Igreja vai aos poucos diminuindo a participação feminina também na liderança oficial da Igreja. Apesar disso, nesse período nós temos dois textos muito importantes, o texto da Didascália e o texto das Constituições Apostólicas. Nesses textos aparece a ordenação de mulheres ao diaconato e a instrução de como deve ser feita essa ordenação. Então, apesar do monopólio da palavra começar a ser, aos poucos, concentrado nos bispos e nos presbíteros, as mulheres ainda são diaconisas, ainda detêm a ordenação ao diaconato. E essas viúvas, que antes eram as mães da igreja, aos poucos vão ser transformadas em diaconisas, submissas a um presbítero, não tenha mais agora, então, uma autonomia, como se tinha no início, no período apostólico. São designadas essas mulheres serviços litúrgicos menores, de auxiliar, mas ainda podem trabalhar junto a mulheres, fazendo o batismo das mulheres, visitando-as, tratando também da Eucaristia das mulheres. Nesse período também começam os martírios. E dentre as mártires, muitas mulheres vão se destacar. Eu cito apenas 3, na nossa visão bem rápida desse período. Paráskeva, que será uma mulher, também uma jovem, que se converte e se transforma numa missionária itinerante, pregando em vários locais, várias cidades, antes de se falecer para o martírio. Perpétua, que é uma mulher extremamente importante, letrada, que, ao ser presa, ela vai inclusive ter o seu filho na cadeia, ela deixa um diário, que será o nosso primeiro texto de autoria feminina reconhecido pela Igreja, que traz uma visão feminina desse início da Igreja, é um texto importantíssimo, que conta não só as suas questões da sua fé, de tudo que ela acredita e como ela chegou à fé, mas também questões como casamento, a concepção de filhos, tudo, então, como encarar a fé por uma visão feminina. E completo com a Blandina. Blandina é uma escrava, iletrada, mas apesar disso, ela também será considerada por Eusébio de Cesareia como uma grande líder dessa igreja primitiva. Líder que vai ser martirizada junto com os outros 47 mártires de Lyon. Então, são 48 com Blandina, presos e martirizados também nesse período da igreja primitiva. Chegamos finalmente à mulher no início da igreja cristã propriamente dita, do século IV e V, já agora uma igreja institucionalizada após Constantino. Já temos aqui outras leituras, Estatuto dos Apóstolos, Octateuco de Clemente, que já vão trazendo outras mudanças com a questão do status da mulher. Agora a mulher já vai, aos poucos, sendo cada vez mais diferenciado o seu papel do papel masculino. É nesse período também que acontece o Concílio de Éfeso, onde é exaltado Maria como a Theotokos, a Mãe de Deus. Também o Concílio de Calcedônia, que exaltará o dogma da virgindade perpétua. E é por isso que isso tudo vai também influenciar a visão da mulher nesse período. Há uma exaltação da virgindade, e por isso, né, as virgens diaconisas são muito mais prestigiadas do que as diaconato das viúvas, que vão aos poucos também sendo deixados de existir. As diaconisas que ainda são ordenadas nas suas comunidades, com o passar do tempo, tornam-se mulheres colocadas na clausura ou nos conventos, que futuramente serão as freiras. Mas, apesar disso, algumas mulheres nesse período ainda vão se destacar muito no estudo da Bíblia, até nas línguas originais, sendo elogiadas por Jerônimo e por Agostinho. E é daqui que vão surgir as chamadas mães do deserto, mulheres ascetas, cristãs que viviam nos desertos do Egito, da Síria e da Palestina, ou como eremitas ou em comunidades monásticas. Vamos ouvir falar mais das mães do deserto também no período da tarde, através da professora doutora Teresa de Vasconcelos. Não percam também essa palestra, não vamos falar muito delas aqui. Mas dentre essas mães do deserto destacam-se Marcela, Paula e sua filha Eustáquia, que eram contemporâneas e companheiras de Jerônimo, Melânia a velha, Melânia jovem, sua neta, Sinclétia de Alexandria, Dona Teodora de Alexandria, Sara do Deserto, Olímpia,
todas mulheres das quais vamos estudar um pouquinho também no período da tarde com a doutora Teresa. Antusa, a mãe de João Crisóstomo, e Mônica, a mãe de Agostinho, foram duas mulheres importantíssimas desse período, porque elas serão mães de pais da igreja. Muitos desses pais da igreja, os pais do deserto também, que são muito conhecidos nos nossos estudos de teologia, deixaram escritos que, na verdade, não foram escritos por homens. Vamos ver isso à tarde, prestem atenção na palestra. Muitos escritos que foram tidos como sendo dos pais do deserto, na verdade, foram escritos por mães do deserto. E acabaram sendo transmitidos como sendo de autoria masculina. E ainda finalizando esse período, deixo aqui também a lembrança da Catarina de Alexandria, a filha do rei Costos de Alexandria, também convertida e se transformou numa mártir, uma mulher que deixou a sua marca na história, de tal maneira que um dos estados brasileiros, o estado de Santa Catarina, é nomeado em homenagem a ela. Então vejam a força da lembrança dessas mulheres. Chegamos à Idade Média, período maior para conseguirmos tratar aqui, do século V ao século XV. Nesse período imenso, muita coisa vai acontecer. Começa com o movimento das beguinas. As beguinas são mulheres que nos Países Baixos se dedicavam à oração e às boas obras, sem, porém, adquirir os hábitos monásticos. Elas permaneciam casadas, mulheres casadas, mas se dedicando à oração e se dedicando à caridade. Elas formaram os bignários e influenciaram muito o misticismo alemão, que também dará origem futuramente a muitas questões importantes e até mesmo a reforma protestante. Mas no século IV elas foram consideradas heréticas e por isso foram queimadas, algumas delas vivas na fogueira. Só no século XV é que o Papa Eugênio IV vai reabilitá-las e vai trazer novamente as beguinas à possibilidade de existência. A última beguina morrerá no século XXI, vai falecer em 2013. Hoje não existem mais. Outro movimento interessante feminino que surge nesse momento é dos cátaros. A igreja dos cátaros era uma igreja que admitia homens e mulheres em pé de igualdade. Também era um movimento ascético. Para eles, as mulheres podiam administrar o sacramento e ter liderança espiritual. Para os cátaros, gênero não tinha sexo. Ou melhor, desculpe, o espírito não tem sexo, não tem gênero, e sendo assim, homens e mulheres podiam ser vistos em igualdade. Os cátaros valorizavam Maria Madalena acima de Pedro, e por isso também foram considerados um movimento herético, perseguidos pela Inquisição, também deixando de existir. Mas apesar disso tudo, temos aqui uma grande expansão da vida religiosa feminina, com surgimento de novas ordens, novos movimentos femininos, totalmente femininos ou com participação feminina. Algumas ordens, nesse momento, chegaram a ter mais de 10 mil mulheres, para terem uma ideia de qual era o poder de concentrar mulheres nas ordens femininas que vão surgindo cada vez mais na Idade Média. Uma das razões, claro, é que nesse momento as mulheres podiam buscar não só o ensino, a educação nesses locais, como também fugir de casamentos indesejados, com toda certeza. Nesse período da Idade Média, os concílios principais serão o segundo concílio de Constantinopla, que vai reafirmar a Theotokos, a mãe de Deus, como também o primeiro e o segundo concílio de Latrão, que vão afirmar a necessidade do celibato para servir a igreja e a separação entre os gêneros, entre os sexos, nos mosteiros e nos locais destinados para a junção de pessoas dedicadas ao serviço. E é por isso que os mosteiros, as ordens mistas, vão começar a ser separados. E os conventos passam a ser, então, tutelados por homens, sem mais, em pouquíssimas ainda resistências de alguns locais, com a tutela ainda feminina de algumas abadesas. Na Península Ibérica, principalmente, aconteceu o desenvolvimento de muitos, sim, ainda locais onde haviam ainda abadesas de grande poder econômico e vindo da nobreza, que permitia ainda a presença dessas abadesas ainda como liderança principal e não a liderança masculina. Mas, nesse momento, a grande influência é que isso deixe de existir, mas ainda continua em alguns momentos. Há uma desqualificação cada vez maior do feminino, que é marcado pela sexualidade, justificando o seu controle pela fragilidade e vulnerabilidade da mulher.
o que faz com que ela necessite ser protegida de si e do mundo, através da disciplina e da tutela, inicialmente pelo pai, depois pelo marido, ou então pelo enclausuramento, pela tutela de um padre, de um responsável pelo convento ou pelo mosteiro. É o ápice da exaltação da virgindade, com todos esses concílios que acontecem. Mas apesar disso tudo, nesse mesmo período você ainda tem algumas mulheres que surgem com uma grande liderança. Destaco aqui Hildegard de Bingen, a primeira doutora da igreja a ser destacada aqui, mas que só foi reconhecida em 2012. Hildegard de Bingen, uma grande abadesa que cria um convento só para mulheres, sem nenhuma direção masculina. Ela dirige o convento. Ela escreve cartas para reis, bispos, pessoas influentes, escreve poesia, teatro, tratados médicos, teológicos, faz iluminuras maravilhosas, que vamos poder conhecer um pouco mais adiante também, algumas iluminuras. Exerce uma autoridade incomum às mulheres do seu tempo. Ela celebra a beleza feminina e ela também exalta muito a metáfora do casamento com Deus. Catarina de Siena, outra doutora da igreja, cujo reconhecimento acontece um pouco antes, em 1970. Catarina de Siena, ao contrário de Hildegard de Bingen, era analfabeta. Mas, apesar disso, ela ditou um tratado teológico, que é o Diálogo, além de ter ditado 350 cartas dirigidas ao Papa e a vários bispos. Também uma grande teóloga. Vimos que nesse período também, mais uma vez, as mulheres não dependem apenas da sua cultura, das suas posses para ter alguma fundamentação teológica e algum desempenho teológico. E resgato também aqui uma outra teóloga de quem eu gosto muito e que muitas vezes também é colocada em segundo plano, Heloísa de Argentio, uma abadesa, que muitas vezes é lembrada apenas como a amante de Abelardo. Sim, ela foi amante de Abelardo, foi aluna de Abelardo, mas ela também se transformou depois em uma abadesa, dirigindo também o seu mosteiro e deixando um escrito teológico incrível, que é chamado Problemata Eloisae, que deixa todo um escrito teológico relacionado com a ética cristã, que vale a pena ser conhecido, além das cartas de Abelardo a Heloísa, que normalmente é o que mais faz a gente lembrar dela. Chegamos à mulher na Idade Moderna. Na Idade Moderna é o momento da reforma, ou das reformas. E é aqui que acontece também uma reforma feita por uma mulher, por uma doutora da igreja, Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, cujo reconhecimento como doutora da igreja também ocorre em 1970, ela será a reformadora da ordem carmelita e deixará diversos escritos também, como O Caminho da Perfeição, os pensamentos sobre o amor de Deus, a vida, o castelo interior, uma mística que até hoje tem muito a nos ensinar e muito a mostrar também sobre essa visão diferenciada da mulher sobre o cristianismo. E dentro do protestantismo, já que nesse momento acontece também a reforma, a separação entre catolicismo e protestantismo, qual será o grande avanço, a grande mudança? Sim, o protestantismo começa a dar um pouco mais de abertura à mulher, com a sua atuação na liderança feminina. Por que isso? Porque Lutero, principalmente depois de se casar com Catarina, vai começar a mudar um pouco a sua visão a respeito do papel da mulher. E o que antes ele entendia a mulher como sendo apenas realizada no casamento, e por isso ele inicialmente ele é até contrário à existência de conventos e mosteiros femininos, ele vai mostrar que o sacerdócio geral cristão, ou universal cristão, mostra que homens e mulheres são chamados igualmente por Deus, são vocacionados por Deus para servi-lo onde quer que eles estejam, fazendo o que eles vierem a fazer, qual seja a atividade que eles tenham, e ambos podem, sim, ler e interpretar a Bíblia sobre a orientação do Espírito Santo. E é por isso que Lutero vai defender o ensino para garotos e garotas, meninos e meninas, de forma que tanto homens e mulheres tenham acesso à leitura da Bíblia e ambos possam, então, fazer essa interpretação do texto bíblico. Nesse momento, algumas teólogas vão ser também destacadas dentro do protestantismo. Muitas vão existir no protestantismo a partir de Lutero. Eu destaco só aqui apenas 4. Quero destacar Carita Pirkermeier, porque ela foi uma abadesa protestante, sim.
uma abadesa que se converteu ao protestantismo e conseguiu convencer Lutero e Melanchthon a permitir ou a entender que as mulheres não precisavam se casar para simplesmente servir a Deus. Elas podiam também permanecer virgens, podiam permanecer nos conventos. E é por isso que, a partir de Caritas Pirkheimer, é possível ter mosteiros e conventos evangélicos ou luteranos que existem até os dias de hoje. Elizabeth von Kallenberg-Göttingen, que é uma duquesa que vai introduzir o protestantismo na Baixa Saxônia, escrever também, deixar textos escritos. Argula von Gumpenbach, que será também uma teóloga que vai deixar muitos escritos, panfletos para evangelização. E Catarina Schultzel, que foi esposa de um ex-cônego, que se transforma em pastor. E ela vai ser também pastora assistente do seu esposo. Vai viajar, fazer vários diálogos ecumênicos com os católicos, vai escrever vários textos, vai pregar 3 vezes publicamente, algo que também quebra todos os paradigmas, e lutar pela relação de igualdade entre os gêneros. Uma mulher também extremamente importante do seu período. E, finalmente, chegamos aos dias de hoje, terminando a nossa viagem em 30 minutos por 2000 anos. Hoje, como está essa situação? É o que veremos ainda na manhã de hoje. Sobre o catolicismo, quem nos falará será a doutora Luísa Tomita. No mundo de hoje, o que temos? Dentro do catolicismo ortodoxo, a reinstituição do diaconato feminino em 2017. E este ano, dentro do catolicismo romano, nosso Papa Francisco fez a alteração do Código de Direito Canônico do parágrafo 230 e instituiu o Ministério do Leitorado e do Acolitado, fazendo que, então, algo que as mulheres já faziam seja agora institucionalizado, que é a leitura bíblica durante a missa e também a ajuda ao serviço da missa. Nesse período, destaca-se também a doutora da Igreja, Teresa de Lisieux, reconhecida em 1997, mais conhecida como Santa Teresa do Menino Jesus. Ela deixa também a sua autobiografia, A História de uma Alma, um texto teológico reconhecido pela Igreja, escrito por uma mulher que faleceu muito jovem, com seus 24 anos. Dentro do protestantismo, muitas mudanças aconteceram e que ainda vão acontecendo. Quem nos falará sobre o protestantismo logo, logo, será a doutora Sandra Duarte. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre a situação do protestantismo nos dias de hoje. Mas só uma visão muito rápida, temos igrejas organizadas por mulheres dentro do protestantismo, como a Adventista, Quadrangular, é Nacional do Senhor Jesus Cristo no Brasil, como também a presença na liderança de mulheres, na liderança de várias denominações protestantes. Claro que precisamos lembrar que essas denominações variam no país para país e dentro também da própria denominação. Então, dependendo da região, você vai ter diferenças em como essas denominações, se elas ordenam ou não mulheres. Mas dentro da luterana já existem diaconisas, presbíteras, pastoras e bispas. Na anglicana, diaconisas, presbíteras, pastoras e bispas. Na presbiteriana, dependendo também da presbiteriana, diaconisas, presbíteras, pastoras. Na metodista, diaconisas, presbíteras, pastoras e bispas. Batistas, as pastoras, e Assembleias de Deus, algumas também já têm pastoras e bispas. Finalizando a nossa viagem, então, só uma visão muito rápida, vemos aqui uma linha do tempo. Enquanto no Ministério de Jesus tínhamos as discípulas informais, no período apostólico já temos apóstolas, presbíteras ordenadas e diaconisas, as profetisas e ministérios de viúvas e leigas. Na igreja primitiva, do século I ao III, já vemos também as diaconisas agora subordinadas a presbíteros, mas ainda o ministério das viúvas e leigas. Do século IV ao século V, as diaconisas virgens sobrepõem-se às diaconisas, então, viúvas, e já começam a surgir as freiras. Na Idade Média, temos as abadesas, as monjas e as freiras. Na Idade Moderna, já temos a divisão entre catolicismo e protestantismo, onde ainda no catolicismo as abadesas, monjas e freiras, protestantismo surgindo pastoras e evangelistas. E, finalmente, na Idade Contemporânea, já temos, então, o retorno no catolicismo ortodoxo das diaconisas ordenadas. No catolicismo romano, a possibilidade de leitorado e acolitado também institucional. E no protestantismo, dependendo da região, dependendo da denominação, a presença ou não das mulheres na liderança. Concluindo,
Jesus e a igreja primitiva valorizavam e incentivavam a atuação da mulher. Após o século II, a atuação feminina na igreja cristã começou a ser tolhida. Apesar disso, muitas mulheres deixaram seu testemunho vivo e escritos, que influenciaram e influenciam a igreja até os dias atuais. Hoje, o reconhecimento público da atuação da mulher na igreja e na sociedade ainda é um desafio a ser superado. Mulheres cristãs, pastoras e religiosas ainda são questionadas se de fato são capazes de assessorar uma comunidade, se são capazes de pregar, de realizar enterros, batizar, dentre outras atividades. A palavra de Paulo, de Gálatas 3, de que a partir do batismo não existe diferença entre os gêneros, ainda aguarda o seu pleno desenvolvimento. Fico por aqui e agradeço. Muito obrigada.